quatro, 4, 5, né? Nós sabemos que o êxtase, né, é um estado de sonambulismo bem mais apurado, né? A gente viu até, não foi, Miri, que a êxtase é um estado de empolgação, né? Empolgação, animação excessiva, né? Então, a 4, 4, 5, né? Quais as consequências que se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Aí a resposta, né? Ou, melhor dito, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê, que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente penetrar. A gente viu, né, que o estático, que a pessoa está em êxtase, né, ele corre até o risco de se embelezar, né, Djalma, se ver tanta coisa boa do outro lado e não querer mais voltar. Ele está em êxtase, está um pé no outro mundo e um pé na terra. Então, ele vê as coisas boas do mundo espiritual e, de repente, não querer voltar, né? A gente viu isso. Então, é por isso que vem essa pergunta, né? Então, eu passo para você fazer o comentário dessa 445. Eu? Aham. Muito bem. Bem, é como ele diz aqui, né? Como ele aconselha aqui, que ele estude esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. Quanto mais conhecemos a alma, e a doutrina espírita estuda a fisiologia do espírito, a anatomia do espírito, a natureza, a origem, o destino do espírito, não é? A doutrina, ela é ciência pura, ciência do espírito. Para que a gente entenda quem somos, é preciso que entendamos de onde procedemos e a fonte da qual nós somos gerados. É tanto que no livro Gênesis, no 2º capítulo, que fala sobre a divindade, sobre Deus, tem um tópico lá, a natureza da divindade, a essência da divindade, porque é dessa essência que é feita a nossa natureza. É por isso que está no texto sagrado. O homem, e aqui é o homem espiritual, foi feito à imagem e semelhança de Deus. É como o fruto que sai da árvore. O germe do fruto, ali dentro está uma árvore que eclodirá, surgirá oportunamente. Então, quanto mais nós conhecemos o Espiritismo, nós nos apropriamos do conhecimento da alma humana, do espírito humano, não é? Porque o Espiritismo estuda o mundo espiritual, que é formado dos habitantes que saíram do mundo material, né? Então, é um estudo prazeroso, e o sonambulismo e o êxtase, ele explica isso com muita profundidade. São atributos que trazemos na própria alma, trazemos no próprio coração, no próprio ser, dentro de nós próprios, né? E estudando, enveredando por aí, nós dilataremos o entendimento e novas percepções eclodirão naturalmente, porque no germe está a árvore, que se expandirá oportunamente. Como a natureza não dá saltos, esse entendimento, essa evolução, ela é gradual. O entendimento vai se abrindo e as possibilidades vão acontecendo. Eu entendi mais ou menos assim, professor. Djalma, essa pergunta, ela nos lança a muitas reflexões. À medida que você estava falando aí, eu começava a recordar que no sonambulismo, quando a gente estudou agora há pouco tempo, ele é um estado de emancipação do espírito, ou seja, o espírito se emancipa de tal forma que usa o próprio corpo como instrumento de trabalho, ele se manifesta no corpo, o espírito se manifesta no próprio corpo. Daí, às vezes, por exemplo, o espírito em estado de sonâmbulo, ele fazendo algum serviço, fazendo alguma coisa, né? Aí vem o êxtase, que é um estado ainda mais apurado. E como ele diz aqui, né?
se você estudar esses fenômenos, ele encontrará a solução de mais de um mistério. Será que esses mistérios de Djalma e Mirim fica aí facultado aos dois? Agora a interação é dos dois. Será que esses mistérios não seria, por exemplo, eu como espírito, tendo consciência que sou espírito, aí eu vou ter acesso às minhas memórias passadas. Consequentemente, o motivo pelo qual estou sofrendo o outro. Será que a gente poderia interpretar dessa forma e trazer algum benefício dessa forma para o nosso espírito atual? Fica aí a critério dos. Quem quiser se manifestar aí, que cabe essa pergunta para a gente estudar melhor o que é êxtase. O que é que tu acha, Mirim? Bom, um ponto que nós precisamos observar é que a ciência ainda não consegue viajar no tempo. Não é, Djalma? Tem esse incógnito ainda para a humanidade, que seria mais um mistério. Mas ele diz aqui que é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Então, isso, vê o passado e vê o futuro. O espírito fora do corpo físico, ele está regido pelas leis físicas, mas em uma maior profundidade que a nossa ciência humana ainda não conhece. Então, o espírito lá do estado de êxtase, lá no plano espiritual, ele é motivado para ter essa relação com esses fenômenos científicos que pode antever para frente e para trás. Como não existe relação tempo e espaço lá no plano espiritual, ele não está preso à lei física aqui do nosso plano físico. Eu entendo assim, professor Djalma. Fica à vontade, Paulo. É dentro disso, né? São estados do espírito que se despreende. O sonambulismo, como foi bem lembrado por Matusalém, é um estado em que o espírito toma consciência de si, de todo o seu potencial, porque nós somos seres milenares. Viemos para uma encarnação. Muitas das nossas aptidões como espírito, elas podem ser momentaneamente bloqueadas, para que a gente enverede por